Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Nesta sexta-feira, a gente está aqui ao vivo com o programa Saúde é Vida. Sabe qual é o tema de hoje? Vou falar para você, olha, porque em novembro, você sabe, no dia 20, né, é o Dia Nacional da Consciência Negra. E por isso, durante todo esse mês de novembro, a gente está aí com uma programação bem especial. A gente está conversando com pessoas, com personalidades negras em todos os nossos programas para mostrar o trabalho e iniciativas dessas pessoas. E no Saúde é Vida, como você já sabe, né, o próprio nome já diz, a gente aborda aqui diversas doenças, o que a gente quer levar conhecimento, é garantir o diagnóstico precoce, para você aí não ficar com dúvida e garantir ter uma vida plena, bem saudável. Por isso, a gente trouxe esse tema também aqui para o Saúde é Vida. A gente vai falar um pouquinho sobre doenças mais frequentes na população negra. Por isso, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, já sabe, né? A gente está aqui ao vivo, vou pedir para o pessoal colocar já o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só mandar para esse número que já está aparecendo aí na sua tela. A gente está aqui ao vivo pela tela da TV Câmara, mas se de repente você precisar dar aquela saidinha e não quer perder o programa, já sabe, é muito fácil. Pega o seu celular, entra no Facebook ou no YouTube da TV Câmara Campinas, que o programa também está sendo exibido nestes dois locais. Agora sim, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que já está aqui na tela comigo, olha só, é a Tassiana Ali, bióloga molecular, e ela atua no Igenomics Brasil. É ela que vai tirar todas as nossas dúvidas, ela que vai explicar por que algumas doenças aparecem mais na população negra. Mas antes de mais nada, Tassiana, eu quero agradecer a sua participação nessa tarde aqui de sexta-feira ao vivo com a gente. Muito pelo convite, né, e estou aqui para também responder todas as dúvidas aí da população, e eu acho que é um tema de extrema importância aí, né, além da saúde, voltada para a população negra. Bom, falando então em população negra, antes da gente começar as perguntas, separei aqui um dado, porque a população negra compõe mais da metade dos brasileiros, isso segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Cerca então de 54% da população aqui no nosso país se autodeclara negra. E diante desses números, eu queria entender um pouquinho, realmente, então, tem doenças que atingem aí mais essa população, Tassiana? Sim, a gente sabe, né, quando a gente vai consultar a literatura, que existem condições que estão mais presentes em determinados grupos étnicos, tá? Mas a gente sabe que também alguns grupos étnicos, eles nem sempre terão acesso a nem sempre terão boas condições socioeconômicas, então determinadas doenças mais ambientais, infecciosas, elas também podem estar presentes em populações mais vulneráveis. Mas na genética a gente sabe que sim, temos algumas enfermidades aí mais presentes aí na população negra. Eu queria que você detalhasse um pouco mais em relação à genética. Como que é? Cada população tem a sua, é isso? Vamos lá, excelente ponto, Viviane. Então, quando a gente fala de doença genética, né, a gente tem que situar as pessoas em relação ao que é uma doença genética. Cada um de nós vai ter um conceito na cabeça, talvez alguém com algum exemplo próximo, perto de casa. Então, de uma maneira simplista, nós aqui da genética, a gente tem a definição de doença genética é aquela condição que é causada quando eu tenho alteração no meu DNA. Então, eu tenho alteração em algum ponto no meu código genético e essa alteração leva ao fenótipo, uma consequência, então posso dizer de uma maneira simplista que é uma doença genética. E claro, no mundo dessas doenças genéticas, a gente sabe que não existe apenas um único mecanismo, né, responsável por essas condições. Então, vamos lá. Então, no mundo das doenças genéticas, a gente costuma colocar elas em gavetas, tá? Quando até a gente vai falar com o paciente, a gente vai explicar para a população, conscientizar, a gente costuma dizer que as doenças genéticas podem ser divididas em grupos. Então, vamos lá. O primeiro grupo que a gente tem são as doenças cromossômicas,
Tá? Então, essa definição, esses conceitos, eu estou falando de doenças que afetam a população em geral, e depois eu vou focar, então, mais na população negra. Então, em relação às doenças cromossômicas, o que que a gente tem? A gente sabe que os cromossomos são estruturas de DNA que estão presentes no núcleo das nossas células. E um padrão considerado aí dentro da, entre aspas, normalidade, de acordo com estudos, pesquisas, é que uma pessoa tenha 46 cromossomos dentro das células nucleadas, né, dentro do núcleo. Só que a gente pode se deparar com situações onde pessoas podem ter 47 cromossomos, né, nessa contagem total, 45, ou pedacinhos, partes a mais ou a menos nesse conjunto. E essas alterações podem configurar doenças. Então, um exemplo clássico, e que a gente fala muito, é a síndrome de Down. Né? Então, a maioria dos casos de síndrome de Down, a gente tem as pessoas com 3 cópias do cromossomo número 21, ao invés de 2 cópias. E dentro desses cromossomos a gente tem os nossos genes, né? Então, os cromossomos estão no núcleo das células e dentro dos cromossomos a gente tem os genes. Então, se eu tenho pedaços a mais ou a menos, cópias a mais, isso vai acabar levando a uma consequência, um fenótipo. Então, esse é o nosso primeiro grupo. Existem vários outros exemplos de condições cromossômicas. Então, a gente pode ter síndrome de Edwards-Pattal, miado do gato, tá? É bem variado. Agora, quando a gente fala de condições gênicas, né, a gente está indo para a nossa segunda gaveta, a nossa segunda divisão em relação às doenças genéticas. Então, eu posso ter uma pessoa que tenha a contagem, a quantidade de cromossomos considerada correta, né, os 46, só que essa pessoa pode nascer com uma alteração em uma cópia dos genes ou nas 2 cópias dos genes. Então, eu tenho uma cópia que vem via materna e outra paterna, né? Então, essas alterações, elas podem ser herdadas ou a gente pode ser o primeiro caso na família, né? Durante a fase embrionária, pode acontecer uma alteraçãozinha em algum ponto que afeta um gene importante e, por consequência, a pessoa aí tem um gene que não é funcional e vai ter alguma clínica, né? Então, nesse grupo de doenças gênicas, que são as doenças monogênicas, eu tenho anemia falciforme, atrofia muscular espinhal, eu tenho deficiência de G6PD, tenho fibrose cística. Então, aí que nesse grupo de doenças gênicas eu tenho condições, algumas que eu vejo mais população negra, tá? Eu já vou explicar um pouquinho sobre elas. E só para finalizar a história, né, o mundo dessas doenças genéticas, né, para não deixar incompleto, a gente tem um outro grupo que são condições multifatoriais, que as pessoas, elas podem ter múltiplos genes, marcadores que aumentam a suscetibilidade, mas a questão ambiental, dieta, estilo de vida, né, fatores externos, podem levar a essas doenças. Então, a pressão alta ainda é considerada uma doença aí poligênica, multifatorial, tá? Alguns tipos de diabetes, então, é importante a gente ter em mente um pouquinho esse conceito, né, porque quando a gente fala de uma enfermidade, parece que só tem uma única etiologia, e não, então a gente tem que entender melhor a etiologia, para saber qual tipo de teste, para saber se tem recorrência, né, na nossa prole, nos nossos filhos, para a gente poder fazer um planejamento, né. Bom, então, em relação às doenças monogênicas, que são as doenças causadas por alteração em gene único, a principal, quando a gente lembra da população negra, é a anemia falciforme. E, Tassiana, aproveitando aí, a gente sabe que tem várias outras doenças, né? Mas antes da gente entrar, né, em cada tópico, eu queria entender melhor, você até deu uma pincelada, né? Quando a gente fala de doença genética, ela já nasce com essa doença, ou o ambiente em que vive, o tipo de vida, né, o estilo de vida acaba influenciando também, ou não? Excelente pergunta. Então, quando a gente está falando de doenças cromossômicas e doenças monogênicas, a gente já tem alteração no código genético, assim dizendo, e a gente vai ter alguma manifestação. Então, nem todas as doenças genéticas, elas vão se manifestar precocemente. Então, eu tenho certas enfermidades que, desde a fase intrauterina, o médico, durante o pré-natal, consegue detectar alguma alteração sugestiva de uma síndrome. Eu tenho uma situação onde, durante os primeiros anos de vida da criança, eu não detecto
não tenho nenhum sinal e sintoma, e com o passar dos anos pode aparecer alguma coisa, eu tenho doenças também mais tardias. Né? Então, nem toda doença genética vai aparecer precocemente, e sim, a questão ambiente pode influenciar. Então, se eu tenho uma pessoa com um distúrbio e essa pessoa não tem boas condições, vive num ambiente sem boas condições de higiene, sem pouca instrução, não tem um apoio de uma equipe multidisciplinar, né, não segue aí um plano alimentar correto, enfim, claro que a gente vai ter um agravamento, né, um fenótipo muito mais severo, né, algo que também a gente tem aí na anemia falciforme. Então, a condição, ela pode ter uma variabilidade de manifestação, dependendo também do ambiente onde a pessoa está inserida. Mas quando a gente fala de síndrome de Down, por exemplo, a gente tem a criança, né, apresentando sinais e sintomas, e claro que todo o tratamento vai ajudar aí na melhoria na qualidade de vida. Então, o ambiente favorece, mas são condições que eu tendo alguma alteração, em algum momento vou manifestar quando eu estou falando aí da primeira e da segunda gaveta. Então, eu tenho doenças genéticas, as monogênicas, que elas vão se manifestar numa fase mais tardia. Bom, então vamos começar a falar, né, dessas doenças que afetam principalmente a população negra, né? Você citou aí a anemia falciforme. Então, vamos começar a falar o que é esse tipo de anemia? Vamos lá. Bom, então, agora que a gente entendeu o conceito de doenças genéticas, a gente sabe que tem várias divisões e que nem todas as doenças, dependendo do tipo, elas vão se manifestar precocemente. A anemia falciforme é uma condição que tem um padrão monogênico. Então, o que é isso? A gente sabe que é uma condição que é causada por uma alteração em um gene em particular, que é o gene HBB, tá? Então, ela é uma condição que é frequente aqui no Brasil, a gente tem uma alta frequência de portadores. Geralmente, o que essas pessoas têm? Então, elas têm aí nas duas cópias do gene, né, paterno e materno, uma mutação, uma alteração que vai acabar fazendo com que a hemácia, ela adquira um formato de foice, né, e esse formato de foice acaba entupindo os vasos e a gente pode ter várias complicações. Então, essa condição, a anemia falciforme, ela tem um padrão recessivo. Então, o que é isso? Então, os pais geralmente não têm clínica, queixa de saúde, tá? Podem não ter tido nenhum caso na família, então, por ser uma condição recessiva, pessoas que são portadoras não vão ter a clínica, tá? A gente não espera que tenha clínica, só que a cada gestação, independente da idade, a gente vai ter uma probabilidade aí de 25% de um filho ou uma filha herdar ambas as cópias do gene com a variante, né, com mutação. Então, herdando ambas as cópias, aí o gene não vai ser funcional, e as hemácias, então, elas vão adquirir esse formato aí, de foice, tá? Então, geralmente, a gente consegue saber, antes de fazer um planejamento, a gente consegue, por meio de alguns exames básicos, saber se somos portadores ou não. Até mesmo doando sangue, né, a gente consegue saber se a gente tem um traço, que se chama, se a gente é heterozigoto, é uma palavra diferente que a gente usa aqui na genética, né, então se temos o traço, se uma das nossas cópias do gene carrega a variante, e daí se o nosso parceiro também compartilhar do traço, a gente sabe que tem esse risco aumentado, que tem como, por meio de reprodução assistida, ou o casal já tendo uma consciência, dá para a gente pensar em maneiras de tentar mitigar esse risco, de fazer um planejamento. Já pegando Pode continuar. Tem outra... Pode falar. Bom, aí você falou que ia pegar o gancho, tem mais uma outra condição que eu vou comentar, mas se você pode continuar. Depois eu te pergunto, porque tem muita pergunta aqui para você. Nossa. Bom, então, dentro do mundo, né, de condições gênicas também, quando a gente vai olhar a literatura científica, então, assim, tudo que a gente fala, que a gente conhece, então, se eu sei se uma condição é dominante, se ela é recessiva ou ligada ao X, que tem esses padrões aí, quando a gente está falando de uma doença monogênica, tem já estudos que demonstram isso, né? Então, para eu chegar em relação a uma informação de um gene, o que ele faz, enfim, tem estudos em modelo animal, tem estudos in vitro, computacional, então, muita coisa sendo feita, outros grupos também pesquisando até se chegar a um consenso, e essas informações são publicadas, depositadas em bases de dados, né? Então, a gente adquire esse conhecimento por meio das pesquisas, né? Então, outra condição, quando a gente vai acessar a literatura, é a deficiência de G6PD,
tá? A deficiência de G6PD, ela faz com que os nossos eritrócitos, eles se tornem suscetíveis ao estresse oxidativo, né? Então, essas células, o que que acontecem? Elas, mais suscetíveis, elas se tornam, elas acabam hemolizando, tá? E daí, o que que acontece? Essa hemólise, ela é mais acentuada após a exposição a fármacos, substâncias, que produzem peróxido e vão oxidando a hemoglobina, algumas vitaminas, tá? Então, aí a gente pode ter anemia crônica também. A deficiência de G6PD é uma condição que a gente fala que é ligada ao X. Então, como assim? Vamos lá. Então, uma condição ligada ao X, que tem um padrão ligado ao X, é aquela onde as mulheres geralmente carregam uma variante, tá? Tem uma alteração em um dos genes que está localizado lá no cromossomo X. Elas não têm, dependendo da condição, sinais e sintomas, então aquilo também pode passar despercebido. Só que essa condição, a gente sabe que os rapazes, eles têm uma cópia do cromossomo X e outra do Y, né? Então, se eles herdarem o alelo mutado, a cópia do gene mutado, aí eles vão ter a clínica. E muitas pacientes acabam descobrindo, né, que os filhos têm a deficiência de G6PD, depois aí do uso de algumas vitaminas, enfim, corantes, tá? Então, essa condição ligada ao X, geralmente as mulheres não vão ter muitos sintomas e tem a probabilidade de 50% de passar para um menino. Aí você falou que ia me perguntar alguma coisa. Eu queria saber como é que é detectado, né? A gente está falando aí de anemia e também da ausência, né, do G6PD. Como que é feito, né? Como descobre que esse bebezinho tem essa doença? Aquele teste do pezinho que faz logo quando a criança nasce, tem alguma relação? Excelente pergunta. Então, o teste do pezinho, ele é uma triagem. Então, o que que significa um teste de triagem? É um teste que ele vai ligar um alerta para a gente, ele vai ligar um sinal amarelo ou um sinal verde. Então, não é um teste que, caso a gente veja algum analito alterado, alguma substância, a gente já possa dizer que o neném tem alguma dessas condições. Então, ele vai ligar um alerta. E depois disso, se for vista alguma alteração, geralmente se repete o teste, e daí o pediatra, né, profissional, o médico, vai sugerir exames complementares. Quando eu tenho, né, claro que quando eu tenho uma suspeita, o primeiro teste, ele não vai ser o teste genético. Então, pelo que eu tenho acompanhado de alguns médicos geneticistas, eles fazem toda uma anamnese, pedem vários exames para tentar criar uma hipótese, e daí pedem um teste genético direcionado. No caso da anemia falciforme, basta a eletroforese de hemoglobinas, tá? Um teste que a gente encontra em vários laboratórios, porque daí a gente consegue ver a proporção aí, né, o perfil da hemoglobina S, tá? Hemoglobinas anormais aí. E no caso da G6PD, tem aí os testes para a gente avaliar a questão da deficiência da enzima, e caso, de repente, a paciente, ela queira fazer um processo de uma reprodução assistida, que para tentar evitar essa recorrência, pode ser feito um estudo genético para identificar qual que é a variante que ela possui. Mas, geralmente, são condições que, com a clínica, com exames de rotina, a gente já consegue aí ter um indício. Uma explicação por que a população negra é mais afetada por essas doenças? No caso da anemia e do G6PD? Bom, excelente pergunta. Então, se fala também muito de efeito fundador, né, da gente ter essas populações fechadas em algumas regiões, casamentos entre si, mas também a gente não tem muitos estudos em relação a outras enfermidades, né, então a gente tem muitos estudos em populações caucasianas, falando de incidência de portador de fibrose, atrofia muscular espinhal, então a gente precisa ter aí outros estudos para essas populações para a gente poder ponderar a real incidência, né, o que está faltando também no Brasil. Mais estudos, né, tem gente já indo atrás disso, mas a gente precisa cada vez mais de estudos para poder representar essa população, entender aí a genética do brasileiro. A gente sabe, né,
que a história de cada povo também influenciou. Eu queria até confirmar isso com você, porque agora saindo da anemia falciforme, falar sobre pressão alta, porque é outra doença que também afeta a população negra, né? E pesquisando sobre esse tema, eu achei um texto que eu até quero te passar para você confirmar se pode ser isso ou não, né? Porque de acordo com a hipótese mais aceita, a maior predisposição da população negra para a hipertensão tem origem lá no período colonial, já que naquele tempo as pessoas negras eram trazidas para cá à força, em navio, com infraestrutura muito precária. Não tinha água, não tinha alimentação, era tudo muito restrito. E nessa época, né, eles sofriam de desidratação e só sobreviviam aqueles que tinham maior capacidade de reter sal. É isso mesmo, e consequentemente água. O problema é que é exatamente a característica que salvou naquela época, agora está aumentando o risco de ter pressão alta, está fazendo isso nessa população. Essa história, vocês também estudam? Tem alguma relação ou não? Bom, a gente sabe que nessa época tiveram muitas doenças infecciosas, né, que aconteceram na população por causa das questões de higiene, né, tudo aquelas condições horríveis que eles foram submetidos. A pressão alta, ela é muito estudada, tá? Então, é uma hipótese, tá? Mas estão sendo feitas pesquisas em relação a marcadores, né, são os mesmos marcadores que a gente tem nessa população, em outras populações que aumentam a propensão. Então, é uma hipótese, a gente não pode descartar, mas também a gente ainda não pode dizer que foi. Entendi. Foi isso. E pressão alta na população negra, como que se caracteriza? Tem alguma diferença ou não? O que vocês analisam aí? Em relação à pressão alta na população negra, bom, a gente sabe que acaba sendo muitas vezes subdiagnosticado, né? Algumas pessoas acabam descobrindo em relação à pressão alta quando estão fazendo seus exames de trabalho, exame admissional. Então, também é uma população que, infelizmente, por condições socioeconômicas, nem sempre tem hábitos de vida, né, estilo de vida muito saudável. Então, excesso de ingestão de álcool, sal, acaba influenciando também na pressão alta e, por consequência, a gente vê essa população aí com maior incidência de hipertensão. Outra curiosidade, a gente falou um pouquinho, né, da anemia falciforme, também falou do G6PD, né, e agora falando da pressão alta. Quando elas afetam a população negra, essas doenças, elas acabam sendo mais graves ou não? Excelente pergunta. Então, tem muito também a questão do ambiente, das condições que a pessoa está inserida. Então, o ambiente, se a gente tem um estilo de vida não muito favorável, condições precárias de higiene, sim, essas pessoas acabam sendo mais afetadas, até porque nem sempre vão conseguir um tratamento naquele momento, não vão ter acesso à informação, e sim, podem ser mais afetadas. Mas em relação a marcadores genéticos, ainda estão sendo feitos estudos nesse sentido. E muitos trabalhos já questionaram a gente não ter tanta população negra assim para representar essas doenças multifatoriais, o que eu acho que é incrível, né? Porque cada vez mais que a gente aumentar esse N, a gente consegue entender essas doenças aí poligênicas na população. Eu até te pergunto isso porque eu vou citar agora o câncer de próstata, né? Também bastante comum entre os homens negros, né? E o câncer de próstata é de 2 a 3 vezes maior que o restante da população masculina, né? O que afeta, né, os homens, e também o dobro da probabilidade de morrer por conta da doença, né? Quando a gente fala de câncer de próstata, a gente até já citou esse assunto aqui no Saúde à Vida. Os homens negros, eles precisam começar, né, o tratamento diagnóstico, né, e a prevenção bem antes do que os homens brancos. Tem aí alguma explicação para isso também, ou ainda tem os estudos evoluindo? Os estudos estão evoluindo, então a gente vai também por essa linha, né, da população procurar mais médico, né, para fazer um diagnóstico precoce, ficar atento sobre casos na família. Então, quando a gente tem a ocorrência de casos de câncer de próstata e na família já tem histórico de câncer de mama, ovário, a gente liga alerta também para um componente genético. Em alguns casos, a gente costuma ver rapazes que têm uma alteração
no gene BRCA2, tá? Então, todos nós temos esse gene, só que algumas pessoas podem ter alguma alteraçãozinha que faz com que ele não funcione também 100%, né, o gene aí de reparo do ciclo celular. Então, nos homens, alguns trabalhos mostram que pode aumentar, sim, a suscetibilidade ao câncer de próstata. Então, é ficar atento, né, aos casos da família, procurar um especialista para fazer um programa de vigilância precoce, e a gente tem essa discrepância também, né, pelo fato da população ainda não ter muito acesso à informação, a médicos, então acho que a gente precisa desse empoderamento para essa população. E Tassiana, o mesmo acontece com o glaucoma? Também afeta mais essa população? Então, o glaucoma, geralmente, ele pode afetar também negros, né? Então, o glaucoma, temos alguns casos genéticos que tem um único gene alterado, mas a população, eu diria que assim, está parecido entre população negra e população branca. Pesquisando sobre esse tema, eu vi, até vou te perguntar, né, que é mais prevalente na população negra, pesquisando, né, vendo, por causa do aumento da pigmentação dos olhos. Tem isso ou não? São estudos, né? Então, assim, são hipóteses em relação ao glaucoma, mas a gente não tem, assim, apenas o glaucoma ocorrendo nessa população, né? Então, a gente precisa aí de mais estudos para poder entender a base aí do glaucoma. E Tassiana, lembrando o pessoal de casa que a gente está ao vivo nessa tarde de sexta-feira aqui pela tela da TV Câmara e que a sua participação também é muito importante. Tem alguma dúvida sobre doenças aí que afetam mais a população negra? É muito fácil, tá vendo aí o nosso WhatsApp, é só mandar a sua pergunta que a Tassiana responde aqui para você não ficar com dúvida nenhuma. E falando em pergunta, tem uma aqui, ó. Voltando a falar de anemia falciforme. Quais são os tipos de anemia falciforme e se tem cura? Alguma diferença aí na população negra? É a pergunta da Cláudia, do centro da cidade. Bom, então a gente pode ter anemia falciforme combinada aí com outras anemias, tá? Mas eu não vou entrar em todos os tipos, mas a cura é o transplante de medula óssea. E nesses casos, o que a gente tem visto aqui no laboratório, né? Então, eu trabalho num laboratório que fornece testes genéticos focados aí na reprodução humana, reprodução assistida. Então, a gente tem situações onde o casal tem um filho, uma filha com anemia falciforme, a gente sabe que a cura se dá pelo transplante de medula óssea. Então, para tentar otimizar aí o tempo, o casal acaba se submetendo a um tratamento de reprodução, busca uma clínica, e a gente faz um teste aqui chamado PGTM. Então, o que é esse teste? Bom, esse teste é um teste genético pré-implantacional que a gente vai estudar algumas células do embrião antes de ele ser transferido ao útero, tá? Então, o casal faz sua reprodução, aqui a gente cria uma sonda genética para a gente poder olhar a questão da anemia falciforme, porque a gente tem que lembrar que se esse casal teve um filho com anemia falciforme, eles são portadores, né? Então, também, mesmo fazendo um exame de eletroforese de hemoglobina, não precisa de nenhum teste genético mais específico, a gente vai conseguir saber, então, se eles têm o traço. Então, a gente precisa estudar nesse embrião se ele carrega as duas cópias do gene HBB alteradas, e também, ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar que ele seja compatível com o filho do casal que vai acabar recebendo um transplante, né? Então, a gente faz essas duas avaliações aí no embrião por meio do PGTM. Então, o casal faz sua reprodução, faz o diagnóstico aqui com a gente, o PGTM, aquele embrião, então, que for apenas portador, né, tiver o traço, não tiver ambas as variantes e que tenha um HLA compatível, tá, o sistema de histocompatibilidade compatível, daí pode ser transferido para o útero, vai implantar, daí depois é feito aí um transplante de medula óssea. A gente teve até um caso, né, que o casal aí tem um Instagram, foi nas redes falar, né, que conseguiram curar a filha aí por meio do transplante. Utilizando essa tecnologia. Pode continuar. Então, geralmente, não pode. Essa era até minha próxima pergunta, né? Então, tem exames, testes, eu não sei a palavra certa para utilizar, que detecta aí
tudo do nosso organismo, a nossa parte genética, qual doença eu posso vir a ter, o meu filho pode vir a ter também? Como que é isso? Bom, vamos lá. A genética, né? Então, é biologia, então nem sempre é, como que eu posso dizer? É matemática, tá? Então, a gente sempre vai ter algumas particularidades, tem muita gente estudando, né, tem condições que a gente já tem consenso sobre a base genética, tem outras aqui, né, que eu falei para você, que a gente ainda não tem consenso, que estão sendo feitos estudos, a gente pode ter pessoas com uma maior suscetibilidade. Em relação ao teste genético, a gente também tem muitos exames disponíveis, tá? Então, temos exames que podem ser feitos previamente, então, se a gente tem um casal saudável, aparentemente sem queixa de saúde, mas que queira fazer um planejamento, então a gente tem testes prévios para serem feitos nesse casal, para a gente ver se tem algum risco aumentado para alguma doença gênica, aquela nossa segunda gavetinha, ou até mesmo alguma doença cromossômica. Agora, doenças multifatoriais, não tem como a gente dar uma garantia, né, porque o nome já diz, são condições multifatoriais, né, então, mas previamente, quando esse casal está buscando um planejamento, tem como fazer testes aí para a gente poder enxergar alterações cromossômicas e gênicas. Quando eu tenho uma paciente uma mulher que está grávida, eu tenho testes genéticos também para serem feitos no pré-natal. Mas, claro, vai depender da indicação médica, da suspeita, né? Então, no caso, por exemplo, de um pré-natal, tem um teste de rastreamento para cromossomopatias, que é o NIPT, teste pré-natal não invasivo, que ele é feito a partir da leitura aí de DNA fetal, né, no sangue materno. Então, a paciente, ela coleta, né, faz a coleta do sangue dela numa clínica, e esse material é analisado e a gente consegue saber, então, se tem risco aumentado ou diminuído para síndrome de Down, Edwards-Patal, né, e caso seja detectada alguma alteração, ou de repente, durante o acompanhamento, o médico veja algo sugestivo de uma síndrome, a paciente tem algum histórico na família, aí pode ser feito aí um teste mais específico, a partir de material fetal, um líquido amniótico, né, e o teste vai dirigido. Então, tem várias tecnologias que vão buscar o tipo de alteração que a gente tem interesse. E quando uma criança nasce, se ela começa a exibir sinais e sintomas, tem toda uma avaliação clínica, e tem também teste genético para fazer nessa criança, né? Então, é diferente de eu fazer teste em uma pessoa assintomática, que eu queira saber, se independente do meu estado de saúde, será que eu tenho risco aumentado de ter um bebê com uma condição, do que quando eu estou comparando uma pessoa que tem um distúrbio. Então, cada doença genética também tem uma ferramenta específica para poder diagnosticar. Então, por exemplo, se é síndrome de Down, tem anamnese, aí o casal quer saber se tem um risco maior, faz o cariótipo da criança, vê a alteração, faz o cariótipo também no casal. Se eu tenho suspeita de alguma cromossomopatia, o médico também vai pedir o cariótipo, pode pedir exames mais refinados para aquela criança. Se de repente é uma condição que já foi investigada pelas técnicas básicas, aí não se detectou muita coisa, o médico pode até chegar a pedir um exame mais sofisticado, um exoma, para avaliar genes específicos. E, enfim, a gente tem testes aí para vários momentos, tem testes que avaliam predisposição, que são marcadores chamados SNPs e SNPs, tá? São alterações aí, polimorfismos, variantes que a gente tem aí próximos à região de genes, que tem gente que também está estudando isso para dizer, será que essa pessoa tem maior propensão à obesidade? Será que essa pessoa tem maior propensão a diabetes? Então, tem alguns estudos, alguns exames que fornecem informação nesse sentido. Então, acho que antes de mais nada, entender o objetivo do casal, daquela família, passar com o médico, se informar também, o que a gente fala aqui muito no laboratório, é de aconselhamento genético. Então, o aconselhamento genético, o que ele é? Ele é um processo, uma conversa com um especialista para que a paciente, para que o casal tome uma decisão informada, que eles entendam o que está disponível conforme o objetivo deles. E a partir daí, então, eles decidem para qual caminho querem ir, e até o aconselhador genético dá o caminho das pedras. Então, se a pessoa já tem uma situação na família com alguma síndrome, esse profissional pode dar um direcionamento, né, de quais outros especialistas
essa família deve procurar para o fechamento do diagnóstico. Então, o aconselhamento genético ajuda muito nisso, a tomar essa decisão informada, porque a genética é muito ampla, testes genéticos são vários, né? Então, precisa sim dessa orientação. E fazendo esse teste, se detectar algo, é possível evitar o pai e a mãe que querem ter? Faz um exemplo, pode vir a ter uma criança com alguma síndrome, tem como fazer alguma alteração para evitar que ela venha com essa síndrome? Bom, em relação a testes pré-implantacionais, que são testes que estudamos alguma coisa na biópsia embrionária, né, alguma alteração genética, a gente consegue avaliar risco para algumas cromossomopatias e condições gênicas. Então, caso o casal queira evitar, então, primeiro de tudo, é fazer teste genético antes, para saber do seu risco, e daí, claro, dependendo do que apontar o teste genético, procurar um especialista em fertilidade, que daí pode ser direcionado sim para um estudo no embrião, porque aqui a gente trabalha com o teste para avaliação de alteração cromossômica, então eu posso ter pacientes que tenham uma idade ovular avançada, a gente nem gosta do termo idade materna avançada, tá? Então, aquelas pacientes nossas que acabaram postergando a maternidade e que, por volta dos seus 38, 40 anos, decidiram, né, ter filhos, então a gente sabe que existe um risco maior de cromossomopatias, né, de ter um filho com uma cromossomopatia. Então, daí a gente tem o teste que é o PGT, que a gente vai olhar na biópsia embrionária se tem essas alterações ou não, síndrome de Down, enfim. Bom, e quando eu tenho alguma questão gênica, então, assim, o casal teve uma criança com uma anemia falciforme, né, ou a pessoa, ela tem um parente com uma condição e ela também fez o teste, ela sabe que ela carrega aquela alteração e ela quer evitar de passar isso adiante. Então, a gente tem aqui o teste chamado PGTM, que ele vai direcionado para essa alteração específica. Agora, esses testes, eles precisam da fertilização in vitro para acontecer, né? Então, naturalmente, não tem como a gente evitar, porque a nossa passagem de informação é aleatória. A gente tem aí nosso material genético, mas a gente não vai passar toda a nossa carga genética aí para os nossos filhos, a gente vai passar metade da informação, tá? Então, essa informação é aleatória, mas a partir do momento que a gente conhece, se a gente quer fazer algum planejamento, aí tem as tecnologias disponíveis com certeza. E quando a gente fala aí de população negra, seria o ideal, então, fazer para ver a possível anemia falciforme, o G6PD, ou uma pressão alta? É possível detectar todas essas doenças que a gente já citou aqui? Então, vamos lá. Então, são várias, né? Então, é importante a gente entender que cada uma dessas condições tem uma base genética diferente, né? Então, a pressão alta, ela é considerada uma condição ainda multifatorial, poligênica. Então, tem exames clínicos para serem feitos, tá? Para a gente detectar ou não no paciente. Agora, a questão da anemia falciforme, um simples exame, que é o eletroforese de hemoglobinas, consegue dizer para a gente se tem o traço ou não. Realmente, aqui no laboratório, até quando a gente vai abrir artigos científicos, a gente vê uma maior incidência na população negra. A gente tem casais de fora, muitos casais da Nigéria que buscam a gente para fazer esse tratamento. Tá? Então, acho que, antes de mais nada, é fazer um check-up, se possível, avaliar, né, essa questão da pressão alta, dieta, estilo de vida. E em relação ao risco genético, se a pessoa tem dúvida se o que tem na família dela, se a condição dela é genética, pode conversar com o aconselhador genético, acho que é importante procurar esse profissional, tá? Um biólogo, biomédico, ou até mesmo médico que faz esse aconselhamento. E aí a gente pode orientar, tá? E não tem um teste único que eu consiga avaliar tudo. Quem sabe no futuro, né? Então, eu não tenho como, com uma gota de sangue, saber tudo aí do paciente, se ele tem alguma condição gênica multifatorial, tá? Então, algumas condições a gente consegue ter o diagnóstico pela clínica, e outras a gente consegue saber se somos portadores ou não por meio de testes genéticos, anamnese também. Então, minha sugestão seria fazer esse aconselhamento genético,
O exame de eletroforese de hemoglobinas também é bem tranquilo de se encontrar. Quando a gente vai doar sangue, também a gente consegue saber se temos o traço ou não, tá? Então, não é nada muito difícil da gente ter acesso. A gente aí citou, então, algumas doenças, né, que afetam principalmente a população negra. E, Tassiana, não dá pra gente falar de Covid-19, então tem também essa pergunta aqui, né, a gente ainda vive esse momento de pandemia, a gente tem visto aí que a cada dia os casos de Covid estão aumentando, assim como novas mortes estão sendo registradas todos os dias, e eu tenho aqui um número, olha só. Homens negros são os que mais morrem pela Covid-19 aqui no nosso país. São 250 óbitos pela doença a cada 100 mil habitantes. Já entre os brancos, são 157 mortes a cada 100 mil. Esse levantamento foi feito pela ONG Instituto Polis, que analisou os casos na cidade de São Paulo. Covid-19 na população negra. Tem algo a ver com a genética ou não? Bom, tem muita gente pesquisando também a parte genética em relação ao COVID, né, porque temos pessoas assintomáticas, pessoas que realmente ficaram muito graves, né, infelizmente, e o que a gente sabe é que a gente vê um maior número de casos de homens com Covid, aí exibindo sintomas, e tem sido associada à questão de higiene, também tem estudos genéticos nesse sentido, mas em relação a homens negros e brancos, não vi nenhum estudo nesse sentido, tá? Mas a gente sabe, né, que também envolve questão socioeconômica, ambiente, que essas pessoas, elas estão em lugares super populosos, né, super... enfim, é complicado. Então, essa questão em relação aos homens, a gente já sabe, tem estudos que estão avaliando essa questão de marcadores genéticos, mas a gente pensa muito na questão socioeconômica também. E está sendo que a gente percebe, né, que os estudos estão a cada dia evoluindo mais, né, e tem muita coisa ainda que precisa ser avaliada. Exatamente. Então, cada ano que passa, a gente tem um gene novo sendo descoberto. Essas doenças que afetam várias populações, elas interessam muitos pesquisadores, tem muita gente estudando essas doenças multifatoriais. Também a população negra tem sido foco de interesse, eu acho que é de extrema relevância. Até no Brasil, né, a gente tem pesquisadores excelentes, muita coisa rica, casos super raros que devem sim ser compartilhados com a comunidade científica, e conforme a gente tem mais desses relatos, a gente também sabe como tratar e como prevenir. Se eu tenho poucos casos desses pacientes indo em um consultório, então eu não vou ter um parâmetro, né, não vou ter aí um parâmetro, entender como que essa condição está se comportando, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, uma outra dúvida, a mistura de raças que a gente tem também influencia na genética? Olha, a variabilidade é boa, tá? Então, essa questão, quando a gente tem grupos muito fechados, a gente tem uma incidência maior de doenças genéticas acontecendo. Então, a variabilidade é boa. E quando a gente tem comunidades muito fechadas, a gente tem certos tipos de doenças variantes aí segregando, né, sendo passadas naquela comunidade. Então, a variabilidade é boa, com certeza. E quando a gente fala em população negra, nessas doenças que a gente citou aqui hoje, qual que é a orientação? Essa população precisa ter mais cuidado com a saúde? Com certeza, precisa, porque o que a gente falou bastante, o que eu insisti aqui bastante durante a minha fala, é que muitas dessas enfermidades, elas podem acabar se manifestando de uma maneira um pouquinho mais acentuada devido à questão de estilo de vida, cuidado, acesso à informação. Então, com certeza, precisam cuidar da saúde, não tenham medo, procurem posto de saúde, visitem médico, também comece a se interessar da parte genética, né? Então, a gente tem uma ausência de registro para muita coisa, né, nessa população. Então,
A gente precisa, tá? Bom, então tá aí o recado da Tassiana Ali, ela é bióloga molecular e aceitou falar com a gente nessa tarde de sexta-feira. Tassiana, eu quero agradecer a sua participação, foi uma aula aqui pra gente, muito rica de informação. Quero deixar o convite para participar outras vezes, viu? Adorei, foi sensacional, adorei compartilhar aqui com vocês e fico à disposição, tá bom? E parabéns aí pelo Muito obrigada programa. mais uma vez. E você de casa também, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Infelizmente, nosso tempo é curto, Saúde e Vida fica por aqui, mas se quiser rever tudo que foi falado nessa tarde, é muito simples, é só entrar nas nossas redes sociais. Saúde e Vida está disponível na íntegra no YouTube, você pode até compartilhar o link. Mais uma vez, muito obrigada, um bom fim de tarde aí para você, bom final de semana, bom feriado. A gente se vê ao longo da programação. Tchau!